Bom dia! Como parte do módulo sobre a leitura de um artigo científico, na página da disciplina eu dei um exercício que é de ler, entender e fazer um resumo deste artigo aqui. Computer Science, de Peter J. Denning. Este artigo não é um artigo científico, é um artigo de opinião. É uma opinião. Então, a gente tem que ler um artigo de opinião de forma muito diferente de um artigo científico em que a gente tem hipóteses, a gente tem que apresentar argumentos científicos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, eu quero que você exercite o entendimento de um artigo através de perguntas. Você tem que se perguntar o que está sendo dito, como é que os argumentos estão fluindo, como é que eu posso resumir isso. Então, obter significado aqui de um artigo significa poder fazer um bom resumo. Então, eu quero que você assista esse vídeo apenas quando você tiver tentado fazer o seu resumo, quando você tiver feito o seu resumo, leia o artigo, faça seu resumo bem curtinho, uma frase, duas frases no máximo, e depois veja a minha opinião sobre este artigo e como ele pode ser resumido. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei aqui em destaque amarelo algumas frases-chave que vão depois nos ajudar a resumir o artigo. Então, a primeira frase está aqui. Oh, is that science? Então, uma conversa está ocorrendo aqui entre duas pessoas e uma delas é cética quanto a se a ciência da computação é ou não é uma ciência. Então, a discussão toda aqui é a resposta, basicamente, de Peter Denning a alguém que pergunta: será que a ciência da computação é uma ciência? E como a gente vai ver, ele vai responder não só a essa pergunta, se é uma ciência, mas ele vai falar muito mais coisas. Então, se você lê o título, e se você lê o título aqui, e se você lê o subtítulo aqui, você pode chegar à conclusão que esse artigo só vai responder à pergunta: será que a computação é uma ciência? E pelo subtítulo você vai chegar à conclusão que o autor vai convencê-lo de que a computação realmente é uma ciência e acabou. Mas o artigo, na realidade, fala várias outras coisas, não apenas isto. Agora eu vou descer aqui um pouco e eu vou pegar a próxima pergunta que está aqui. A próxima pergunta aqui diz: Let's examine the accepted criteria for science and see how computing stacks up. Então, Peter Denning vai examinar alguns critérios que fazem com que algo seja uma ciência e ele vai ver se a computação é ou não é uma ciência nesse sentido. Ok, o próximo destaque que eu dei aqui, depois de uma conversa do Peter Denning aí, depois de uma discussão, ele basicamente diz o seguinte: Science, engineering and mathematics combine into a unique and potent blend. Então, a primeira vez que você vê aqui que Denning está dizendo que a computação não é apenas uma ciência. Ela tem, de acordo com ele não provou isso ainda, mas ele diz, ela tem ciência, ela tem engenharia e ela tem matemática. E é uma mistura das três coisas, ciência, engenharia e matemática. Então, aqui ele está alegando, ainda não provou, ele não argumentou completamente isso, mas ele quer chegar à conclusão que, claro que ciência da computação é uma ciência, mas é mais do que uma ciência, ela tem outras coisas. Continuando, no artigo eu vou descer mais um pouco. Qual é o próximo destaque que eu tenho? Próximo destaque é este. Próximo destaque é Computing research is rife. Rife significa cheio. Rife with examples of the scientific paradigm. Ele usa a palavra paradigm aqui, eu não gosto muito disso. Seria melhor falar o uso do método científico. A palavra método científico seria melhor aqui. Mas o que ele está dizendo é que eu vou mostrar para vocês, e ele tem vários exemplos depois desse parágrafo, depois dessa frase,
mostrando que, de fato, a pesquisa em computação usa a ciência da computação no sentido, usa a ciência, o método científico, no sentido de que hipóteses são formuladas e teorias são formuladas, hipóteses são refutadas e assim por diante, são testadas, refutadas e assim por diante. Então, nesse sentido, ele dá vários exemplos de que o método científico, com as suas hipóteses e assim por diante, realmente é usado. Continuando aqui, aqui está a próxima frase que eu destaquei. Pelas definições que acabamos de ver, quer dizer, pelas coisas que acabaram de ser ditas aqui, podemos resumir que a computação pode ser qualificada como uma ciência exata. Uma ciência exata é uma ciência em que nós fazemos afirmações quantitativas, né? Não apenas qualitativas. Ok, então isso é, por enquanto, o que ele mostrou para a gente, que de fato nós temos... a computação usa o método científico e é, portanto, classificável como ciência. Continuando, chegamos aqui. Agora ele começa a falar sobre coisas que não são ciência, são outras coisas. Então veja o que ele diz aqui. Programming, design, software and hardware engineering, building and validating models, and building user interfaces are all computing arts. Então a palavra-chave aqui é arte. Então ele está dizendo que além de ciência, a computação tem arte. E o que é arte? Arte é qualquer coisa, não significa que você está fazendo esculturas e pinturas. A arte aqui é algo em que a prática te deixa melhor. A prática é a chave para você adquirir qualidade, é a prática. Então, o artigo agora está começando a sair da pergunta inicial. Ele está dizendo que não somos apenas ciência, a ciência da computação também possui arte, que é na realidade a mesma coisa da palavra engenharia, é construir coisas usando a prática. Quando eu falo de prática, está claro que, por exemplo, um programador fica melhor à medida em que ele vai praticando, ele vai adquirindo experiência na programação, ele se torna melhor. Então, por isso que a gente diz que programação é uma arte, né? Nesse sentido, é que a computação também é uma arte, não apenas uma ciência. Ok. Continuando, tem um parágrafo aqui, aliás, uma sessão inteira, que eu acho que ficou deslocada. Para mim, ela não falou muita coisa sobre o argumento inteiro, então estou pulando aqui. Eu acho que não tem nada interessante aqui, na minha opinião. E chegamos à próxima pergunta, ou a próxima afirmação, que é: existe realmente dentro da computação, existem pessoas que acham que a ciência da computação não é uma ciência, e aqui tem vários argumentos que mostram que, bom, tem gente que diz que não é ciência porque é matemática, tem gente que diz que não é ciência porque é engenharia, mas a gente viu que, na realidade, de acordo com Denning, a ciência da computação abrange as três coisas: ciência, engenharia e matemática. Mas tem gente, por exemplo, se alguém é muito do lado matemático, teórico da computação, ele acaba achando que a computação talvez não seja uma ciência. Então, existem pessoas que discordam, existe discórdia sobre se a ciência da computação é realmente uma ciência. E é por isso que a gente está estudando tudo isso dentro da disciplina, porque não está claro até que ponto somos uma ciência, e outras pessoas na ciência da computação também têm essa dúvida. Ok. Próxima coisa interessante que está sendo dita aqui. Muito bem. Bom, então, depois que a gente mostra que a computação é uma ciência, ela é arte, ela é matemática, a próxima pergunta que é feita pelo interlocutor do Peter Denning é: será que a ciência da computação pode surpreender? Ou será que ela está esgotada? Será que tudo que tem que ser descoberto na ciência da computação
Será que toda a ciência já foi feita? Não tem nada de importante mais para descobrir? Será que toda a ciência foi feita nos anos 60, 70, 80 e morreu a nota? E aqui ele mostra que não. Ele mostra aqui na tabela 2, né, ele fala de várias categorias de princípios em que grandes descobertas estão sendo feitas que não são nada óbvias. Bom, continuando, um próximo argumento que está sendo feito aqui é que uma boa parte da novidade que ocorre na ciência da computação é pelo fato de ela se aliar a outros campos. Então, por exemplo, a ciência da computação, dentro da genética, tem novas teorias interessantes sobre informação que estão sendo desenvolvidas. Então, o Deming vê que tem muito futuro na ciência da computação ao se aliar com outras áreas da ciência ou do conhecimento. Ok. Continuando, tem uma frase que eu acho absolutamente fundamental aqui, eu vou voltar a essa frase daqui a pouco. A frase é esta. Então, é o interlocutor que diz, tudo bem, você tem ciência, você tem arte, você pode surpreender e você tem um futuro com outras áreas, né? Casando com outras áreas. Mas você tem um problema de credibilidade. E o problema de credibilidade, que é falado depois, ele é basicamente descrito aqui e aqui. Quer dizer, aqui no início nós estamos com uma estatística que diz que cientistas da computação, gente que publica em computação, não está testando suas hipóteses, eles não estão usando o método científico adequadamente, não estão validando as coisas que eles estão fazendo, não estão usando inferência corretamente, eles não estão usando as ferramentas que todo cientista deveria usar. E isso é tão verdade que esta disciplina de metodologia científica ela foi toda reinventada, repensada, justamente porque este ponto é verdade. Na computação no mundo todo está havendo um grande problema de qualidade do uso do método científico, e isso é o que eles chamam aqui de um problema de credibilidade. A gente não está usando corretamente as ferramentas da ciência e, aparentemente, se você vê aqui embaixo, essa última frase aqui, a afirmação é de que o paradigma científico ou o método científico é, em grande parte, invisível dentro dos grupos de engenharia e de matemática, os grupos que não são ciência. Lembra que tem 3 grandes grupos na ciência da computação: ciência, engenharia e matemática, e o pessoal que não faz ciência diretamente, eles estão ignorando, eles não são bem treinados no uso do método científico, que deve ser usado mesmo quando você faz engenharia, por exemplo. Quando você faz engenharia, você constrói algo, você constrói software, você constrói uma nova solução. Essa solução ela acaba tendo que ser avaliada, ela tem que ser medida, ela tem que ser sujeita a experimentos quando você cria algo novo, né? Então, eu não estou falando de sistemas de informação que são feitos para resolver um problema de business, por exemplo. Estou falando de um novo software que um cientista da computação faria, como, sei lá, uma caixa distribuída, um novo protocolo. Uma vez que você faz algo novo assim, você está sendo um engenheiro na computação, você tem que também virar cientista para poder avaliar corretamente aquilo que você fez, para ver se prestou, onde prestou, não prestou. Então você vê que, resumindo, esse artigo falou de muitas coisas, mas, na minha opinião, a frase única que resume tudo o que foi falado aqui é esta. E eu digo para você, na minha opinião, a frase que realmente resume o artigo todinho é esta daqui. Eu apresento esta frase como sendo a frase que resume tudo que foi dito
nesse artigo em uma única frase, aliás, em duas pequenas frases. É isso que foi dito no artigo e é o que eu apresento como resumo do artigo. Muito obrigado.